A graça e a paz do Senhor Jesus. Me sinto feliz de estar aqui com vocês, abrindo, portanto, esse momento especial, a convite aqui do pastor Salomão, agradeço pelo convite, e também utilizando um material que eu tive o prazer, juntamente com o pastor Pérez, de nós escrevermos. Ele é um material simples, objetivo, mas, pelo menos, ele é abrangente, cobre todas as áreas da pneumatologia. Então, nós vamos hoje falar propriamente o nosso objetivo sobre a natureza do Espírito Santo e sobre a divindade do Espírito Santo. Então, hoje, nós queremos trabalhar isso com vocês. Se não der tempo para nós vermos sobre a divindade do Espírito Santo, fica a critério do próximo professor prosseguir o que nós iniciamos hoje aqui. Então, hoje, portanto, a palavra pneumatologia, para quem não sabe, pneuma é ar, vento ou espírito, como está na nossa Bíblia, tá certo? Traduzido. É um termo grego, pneuma, e logia é estudo. Logo, pneumatologia vem de pneumatos, que é espiritual ou espírito, e logia, que é estudo. Então, é isso que nós estamos apresentando hoje para vocês, o estudo sobre o Espírito Santo. Sem perdermos tempo, nós fazemos essas perguntas básicas aqui para abrirmos o nosso estudo de hoje. O que você sabe sobre o Espírito Santo? O Espírito Santo, seria ele uma mera força, por isso é chamado de vento? Por exemplo, você vai ver testemunhas de Jeová e até outros movimentos como liberais dizendo que o Espírito Santo ele é totalmente impessoal. E eles vão pegar textos para essa defesa. Para se ter uma ideia, na Bíblia da tradução do Novo Mundo, que é Testemunho de Jeová, lá no verso 2 de Gênesis, lá aparece forçativa. Porque realmente a palavra pneuma pode ser traduzida como vento, pode ser traduzida como ar. E há muitos textos na Bíblia que apresentam o Espírito Santo de forma realmente impessoal, principalmente no Antigo Testamento, quando se manifesta muito mais, se fala muito mais de uma manifestação sobrenatural do Espírito do que fala realmente de quem ele é. Mas seria ele isso? Na nossa perspectiva ortodoxa, não. Nós cremos, principalmente com auxílio neotestamentário, na pessoalidade do Espírito Santo. E nós vamos falar disso com provas bíblicas hoje para vocês. Uma segunda pergunta: se ele é pessoal, ele é menor do que o Pai e do que o Espírito? Por isso o Espírito testifica para que glorifiquemos a eles, ao Pai e ao Filho. Você não vai ver um texto objetivamente direto falando da gente glorificar o Espírito Santo. Não vai ter esse texto bíblico. Nós trabalhamos com ilações para chegar a essa visão. Mas não vai ter um texto da Bíblia assim, diretamente apresentando alguém adorando o Espírito Santo. E esse é um argumento para muitos dizerem, não, ou o Espírito Santo é uma força, ou ele é menor do que o Pai e do que o Filho. Porque há textos dizendo que viria ele do Pai, e há textos dizendo que ele vem do Filho. Há textos dizendo que o Filho envia o Espírito. Dá a entender que ele seria menor. Seria ele menor do que o Pai e do que o Filho? Essa é uma pergunta importante para nós pararmos para pensar. Porque realmente ele é enviado pelo Filho vindo do Pai. Como se ele fosse menor. Mas espera aí, não é só um Deus? E por que ele é chamado de Espírito de Deus? Mas Deus não é Espírito? A essência, agora tem Espírito de Deus como um segundo Espírito? Ou isso é apenas uma distinção mesmo ligada muito mais a terminologias? É isso que nós queremos chamar a atenção de vocês, como não é um assunto
tão fácil. Essa parte de hoje é técnica, eu tenho que entrar nela. Eu sei que ela é um pouquinho mais enfadonha do que quando a gente vai tratar de algo prático, como o fruto do Espírito. É gostoso demais falar. Os dons espirituais é muito melhor porque é prático. Mas eu tenho que falar disso para vocês. Então, ele é mais sensível e frágil do que o pai e o filho, porque a blasfêmia contra ele não tem perdão. Contra o pai tem perdão, contra o filho tem perdão, mas por que contra ele não tem perdão? Ele é mais frágil do que o pai e do que o filho? Mas por que para ele não tem perdão a blasfêmia? Não é interessante como a gente começa a pensar, será que realmente ele é Deus? Ou ele é apenas uma força de Deus, uma emanação de Deus? Por isso que ele é chamado de Espírito de Deus. Seria ele apenas o poder de Deus? Ou ele realmente é pessoal? Como é que ele age? O Espírito só veio agir de forma intensa após o dia de Pentecostes? Como são suas ações? Essa perguntinha ela é interessante, porque nós dizemos assim, que o Espírito veio sobre a igreja no dia de... Então não tinha Espírito antes agindo nas pessoas? O Espírito Santo habitava nos homens de Deus do Antigo Testamento? Mas como se ele só veio no dia de Pentecostes, ele foi derramado? Ele só veio como consolador após a ida de Cristo, que ele mesmo diz, é necessário que eu vá para que eu vos envie o Consolador. E agora? Isso daqui é que a gente estuda em pneumatologia, tá bom? Essas brincadeirinhas, que não é brincadeira, isso aqui é sério. Isso daqui a gente trabalha com estudo pneumatológico um pouco mais aprofundado. Hoje, claro, a gente vai abrir esse estudo, os próximos professores, o pastor Salomão, juntamente com sua equipe, vai estar trabalhando de forma mais minuciosa cada tópico desse que a gente levantou. Claro, hoje eu não vou deixar vocês tão perdidos quanto as perguntas que eu fiz, pelo menos eu vou colocar alguma coisa, mas eu peço a sua atenção para ver que não é um assunto fácil. Logo, se exige leitura. Não adianta você apenas me ouvir aqui falar, ou ouvir o pastor falar. Se você não estudar, você não vai realmente dominar aquele assunto. E aí, em dados momentos, você pode passar vergonha na frente de pessoas que têm uma visão oposta à nossa. Então, isso é necessário para que você tenha um maior conhecimento sobre esse assunto. Vamos passar rapidinho aqui. Aqui nós, como eu falei, é uma rápida introdução daquele primeiro tópico. Opa, deixa eu passar aqui, voltar aqui, peraí. No primeiro tópico vai falar por que o Espírito Santo, ele não é um assunto tão falado na história da igreja. Realmente, há uma ênfase muito maior de falar sobre o Pai, há uma ênfase muito maior de falar sobre o Filho, no decorrer da história da igreja. Se voltou a falar muito sobre o Espírito Santo no século XX, é bem recente. E quem foi um dos maiores instrumentos para isso fomos nós, de perspectiva pentecostal, que abrimos novamente essa discussão. Trouxemos de volta o estudo sobre o Espírito Santo, porque realmente chegou até a ser esquecido. Porque quando se falava sobre o Espírito Santo, sempre se ligava apenas à área da salvação. Tanto que tem até livros de teologia sistemática que não tem a seção de pneumatologia. Já é apenas o estudo da salvação. Aí falava do Espírito Santo quando ia falar da salvação. Por realmente ser um assunto, às vezes, colocado como secundário por muitas pessoas e pensadores no decorrer da história. Nós, pentecostais, trouxemos esse assunto de volta. Por quê? Porque a nossa ênfase era a experiência com o Espírito Santo. Essa busca pela experiência com o Espírito Santo trouxe à tona novamente essa discussão. E deixando claro
como aqui a Igreja Assembleia de Deus Zona Sul é pentecostal, nós temos uma pneumatologia diferente de todas as igrejas tradicionais, de todas elas. O que nos diferencia mais de uma igreja tradicional, como uma batista, uma metodista, uma presbiteriana, igrejas clássicas, vai ser a pneumatologia. Porque a área soteriológica vai ter aquele debate de calvinismo e arminianismo, mas já existe lá entre eles. Vai ter o debate escatológico, mas já existe lá entre eles. Agora a pneumatologia não. A nossa pneumatologia é diferente de todos, tá certo? Isso é importante deixar claro. O que nos diferencia é isso. Por isso que nós ganhamos o título que foi dado por eles. Por eles de forma pejorativa. Nós abraçamos de forma amistosa, mas eles foi de forma pejorativa de nos chamarem de pentecostais. Por quê? Pela ênfase que nós demos à experiência do dia de Pentecostes. Então isso é importante a gente elucidar. Sem delongas, então, vamos entrar logo nessa parte mais técnica, que nós vamos falar propriamente da natureza do Espírito Santo. Quando nós vamos estudar sobre a natureza do Espírito Santo, nós apelamos para as teologias sistemáticas. E nós vamos utilizar, claro, que a Bíblia toda, mas nós vamos ter dois compêndios de materiais da Bíblia que são base para essa nossa defesa, que é João, o Evangelho de João. Ele é fundamental para uma construção dessa parte da natureza do Espírito Santo, e os escritos paulinos, eles são todos fundamentais para essa organização, principalmente de entender quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Na perspectiva lucana, nós vamos ver o que o Espírito Santo faz. Mas quem é o Espírito Santo, nós temos essa ênfase principalmente no Novo Testamento. Eu estou seguindo o material de vocês em ordem, inclusive. Como dissemos, as palavras ruá e pneuma são usadas em diferentes sentidos na Bíblia. Quando você vai ver, por exemplo, Deus soprando o Espírito em Adão, lá tem ruá, tá certo? Então, para se ter uma ideia, é um termo comum. Ruá e pneuma é um termo comum. É usado para espírito, mas é usado também para mente, é usado para vida, é usado também para vento e para ar. No entanto, tem o termo para essa perspectiva ligada a Deus, que é Espírito Santo. Vocês vão ver os nomes do Espírito Santo. Eu hoje talvez não chegue neles, mas vão ter vários e vários nomes do Espírito Santo. A Bíblia vai ter Espírito Santo, vai ter Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito Eterno e assim sucessivamente. Então você vai ver vários e vários termos. O certo é que esse é um termo comum, tá certo? Ele é um termo comum. Como nós podemos distingui-lo para a pessoa do Espírito Santo? Pelo contexto a qual está inserido o termo. Se o termo ali está apresentando justamente a pessoa do Espírito Santo, aí sim nós entendemos que ali pelo contexto imediato nós entendemos ali que está falando do Espírito Santo. Então, nas nossas Bíblias, nossas versões nos ajudaram. Toda vez que você abrir sua Bíblia e ela tiver com E maiúsculo, ajuda dos nossos tradutores, tá bom? Então, a maioria das vezes que você vê na nossas, a maioria não, todas as vezes que você vê na nossa Bíblia com E maiúsculo, lá está falando do Espírito Santo. Agora, como é que eu vou distinguir se é o Espírito Santo ou não é? Numa leitura exegética mesmo, é pelo contexto, tá certo? É pelo contexto. Há o nosso espírito no ser humano, por exemplo, fora essas questões impessoais, falando, portanto, desse uso mais metafísico do termo ruá ou pneuma. Eu não vou falar de vento, nem de ar, nem de vida. Vamos falar de perspectiva metafísica. O termo ruá, principalmente pneuma no Novo Testamento, vai falar para anjos. A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores. Eles são chamados também de espíritos. Tá certo?
você vai ver dizendo que nós temos espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer o quê? Que nós devemos adorar a Deus como? Não, lá diz que nós devemos em corpo, alma e espírito. Tá certo? 1 Tessalonicenses 5:23. Então está falando de uma parte do nosso corpo, do ser, aliás, da nossa essência, do nosso ser. Uma parte do ser humano é espírito. Ele tem corpo, alma e espírito. Então, uma parte sua é espírito. E isso é metafísico também, porque não é algo físico. Nós, quando vamos para uma questão teológica, a essência espírito, nós não sabemos dizer o que é, irmãos. O que é um espírito, nós não sabemos. Só sabemos dizer o que ele não é. Ele não é material. Ok? Então, esse termo ruá, pneuma, é um termo comum na Bíblia. No entanto, pelo contexto imediato, nós vamos ver eles sendo apresentados diretamente para quem? Para o que nós cremos, que o Espírito Santo é Deus ao lado de quem? Do Pai e do Filho. E ele é um ser pessoal. Ou seja, ele tem pessoalidade ao lado do Pai e do Filho. Tá certo? Nós vamos entrar nisso já já. Então, só deixando claro aqui o que nós estávamos falando. Opa, saiu aqui, vamos lá. Então, como falamos, era essa explicação básica para isso. Agora nós vamos para uma defesa de um tópico, portanto, ligado a essa parte da natureza do Espírito Santo. Como dissemos, testemunhas de Jeová, liberais, chegam a dizer, não, o Espírito Santo é apenas impessoal. Todas as vezes que aparece, por exemplo, algo que seja pessoal dele, ali está se usando uma figura de linguagem. Por exemplo, uma prosopopeia. Está se transformando algo que é inanimado como se fosse animado. Ou se usa metáforas. Ou se usa metonímias. Apenas para se falar de algo que é impessoal. Porque na perspectiva deles, o Espírito Santo é apenas a força de Deus, a energia de Deus, o poder de Deus. Nós vamos deixar claro aqui que a nossa defesa, como vocês viram no credo, que vocês tiveram aula, a nossa crença não é essa. A nossa crença é que o Espírito Santo ele é pessoal, ele tem consciência, ele tem centro de consciência. Ele é um ser distinto do Pai e do Filho? Ele é um ser distinto do Pai e do Filho, sim ou não? Sim ou não? Isso é legal, quando fica dividido. O Espírito Santo, ele não é outro ser, ele é um ser só com o Pai e com o Filho. É uma substância só, é o termo rousia do grego, tá certo? Que é isso mesmo, é uma substância. Mas eles têm três pessoas, são três pessoas distintas. Três centros de consciências distintos. Isso é a Trindade. Deus é uma essência só, mas ele existe no Pai, no Filho e no Espírito Santo, sendo uma essência só. Indivisível. Agora, o Espírito Santo é o Pai? Não. O Espírito Santo é o Filho? Essa é a ideia que nós queremos deixar claro para você. É a perspectiva da Trindade. Você queria perguntar, meu irmão? Sim. Ok, ali é uma tentativa da gente tatear Deus, porque a ideia, mesmo que seja legal, porque o átomo, o elétron, o nêutron e o próton formam o átomo. Mas elétron não é próton e próton não é nêutron. Ou seja, acaba não sendo a mesma coisa do que nós estamos falando. Toda a essência do Pai está no Filho, toda a essência do Filho está no Espírito Santo, toda a essência do Espírito Santo está no Pai ao mesmo tempo, sem um sem o outro. Isso daqui é incompreensível à nossa mente.
Isso aqui é paradoxal, porque foge da nossa lógica. Tudo que a gente tentar, compara Deus agora com a água, líquida, sólida, gasosa, vai ser falho. O sol também vai ser falho. Tudo que a gente vai tentar para tatear a Trindade não vai dar certo. A gente sabe disso porque a Bíblia deixa claro. Porque a Bíblia em todos os momentos diz que Deus é um só. Um só. Mas a Bíblia deixa claro que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus, mas diz também que um não é o outro, mas é um Deus só. São os fundamentos da Trindade. Eu não vou entrar nisso agora. O que eu quero, lembrando de vocês sobre isso, é para quê? É para deixar claro que o Espírito Santo não é uma força, ele é pessoal. Tá certo? Pessoal. E isso daqui é importante a gente elucidar. Ou seja, ele tem vontade, ele tem a própria ciência de ser ele, ou seja, ele tem consciência de quem ele é. Ou seja, ele não é uma força, ele é um ser pessoal, tá certo? Então vamos ver isso pela Bíblia Sagrada, passo a passo. A Bíblia, quando fala do Espírito Santo, usa pronomes pessoais para ele, deixando claro, portanto, já uma alusão de sua pessoalidade. Chama ele de ele. Chama ele não meramente como isto, mas como este. Deixando claro que o ser humano, que o Espírito Santo é um ser pessoal. Ou seja, é uma pessoa. Ele tem pessoalidade. Traduzindo melhor. Ele é uma pessoa. Ele tem a sua própria personalidade. Por isso que a Bíblia vai chamá-lo não ele de isto ou de aquilo, mas vai chamá-lo de ele, para deixar claro que ele tem sua pessoalidade, é para ser visto como pessoa. Um segundo detalhe, olha o texto bíblico, João 15:26, quando porém vier o Consolador, que eu vos enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, ele dará testemunho de mim. Então, deixando claro que o Espírito Santo é distinto do Pai, procede do Pai, mas não é do Pai, ele virá da parte do Pai, mas ele também é distinto de Jesus, porque ele virá para dar testemunho de quem? De Cristo. Isso é interessante já, mostrando a pessoalidade dele. Ele, outro detalhe bíblico, como ele é apresentado, mostrando, portanto, a pessoalidade do Espírito Santo, fala também da sua função. Ora, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido. Ouvido de quem? Do Pai. E vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos-lo anunciará. Agora ele recebe do Filho também. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele, recebendo do que é meu, vos-lo anunciará. Muita gente, quando vai dizer que o Espírito Santo ele é impessoal, o argumento é dizer, ele não é pessoal, porque ele não conversa, ele não fala. Peraí, o texto está falando que ele ouviu do Pai e do Filho e vai transmitir não dele, mas do que ele tiver ouvido do Pai e do Filho. E ele vai transmitir para quem? Para nós. Para ele ouvir e para ele falar, ele precisa ser pessoal. Esse é um texto muito claro. Isso daqui é impossível se refutar, dizer não, isso daqui é figura de linguagem, não tem como ser. Jesus está comparando o Espírito Santo ao Pai e a Ele mesmo, porque Ele está vindo justamente para substituir e falar o que Jesus vai dizer para Ele. Isso é muito sério, mostrando claramente que o Espírito Santo não pode ser visto como uma força impessoal. Isso é importante. Vamos aqui. Olha outro texto que é interessante, João 14,16. Lá é dito que Jesus enviaria outro Consolador. Por que Jesus vai enviar
outro Consolador, porque o Espírito Santo é o outro Consolador. O primeiro Consolador não é o Espírito Santo. O primeiro Consolador é Jesus. O termo ali é Paráclito, no grego. A nossa tradução é Consolador, mas a tradução mais correta do termo Paráclito é aquele que anda ao lado de. Tá certo? Então, o primeiro que veio a andar ao nosso lado foi Jesus. Ele é que andou com a igreja nascente. Foi o primeiro que andou. E ele é o nosso Paráclito, que está diante do Pai. O termo lá para advogado, em 1 João 2:1, que nós traduzimos como advogado, lá é Paráclito. Tá certo? Mostrando que o nosso primeiro Paráclito é quem? O Senhor Jesus. O nosso segundo Paráclito é quem? O Espírito Santo, que ele vem agora caminhar conosco para nos preparar para um dia nos entregar para quem? Para Jesus. Tá certo? Isso é que é interessante. Então nós estamos vendo aqui uma distinção. Se eu disser que o Espírito Santo é uma força, eu vou ter um grave problema, porque o termo aqui que é usado para outro Consolador, no grego não é o termo heteros, que é de espécie diferente, é o termo alon, que é o da mesma espécie. Ou seja, Jesus está dizendo, eu estou enviando um outro Consolador, que é da mesma espécie que eu sou. Ou seja, Jesus é pessoal, sim ou não? Então o Espírito Santo também tem que ser pessoal. Isso daqui é importante a gente fazer alusão, rebatendo até mesmo movimentos como as Testemunhas de Jeová, que abrem a boca e dizem, é impossível provar que o Espírito Santo é pessoal. Nós estamos mostrando aqui textos para vocês que são irrefutáveis, não tem como derrubar isso aqui, tá certo? O que é bíblico e objetivamente direto quanto a isso. Então o Espírito Santo, ele é o nosso outro Consolador, que está conosco nessa caminhada espiritual. A gente até gosta de brincar, abrindo aqui um parêntese, tudo na nossa vida espiritual, irmãos, de hoje em diante, guarde isso na sua cabeça, é o Espírito Santo que faz em você. Nós olhamos todo o processo da nossa salvação, nós vemos o Espírito Santo. Porque quem te convenceu foi Ele. Quem iluminou você foi Ele. Quem trabalhou no seu coração a conversão na sua vida foi Ele que te converteu. Quem te regenerou, fez nascer de novo, foi Ele. Quem lhe imergiu primeiro na igreja, foi Ele, que é no corpo de Cristo, corpo místico. Quem todos os dias lhe impele a se arrepender, é Ele em você. A sua oração, essa aqui é boa, está Romanos 8:26. Não pense que Deus ouve o seu blá 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 ruim aí, não, que Deus não gosta disso, não, tá certo? É muita besteira que a gente fala. Se Deus fosse levar em conta as besteiras que a gente falasse, a gente já estava fulminado há muito tempo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos. Claro, ore, mas é Deus que está usando, o próprio Espírito de Deus que está levando o seu clamor para Deus. Tá certo? E é interessante, quem lembra aqui da melhor oração que fez na vida? Que eu lembro das minhas melhores, lembram? Lembram delas? Você não disse nada, irmão, você só fez gemer e chorar feito doido. Porque não foi você. Naquele momento, Deus veio sobre você. É para mostrar que até a tua oração, é Ele quem trabalha em você e faz você fazer. E quando você faz o bem, você sabe que não foi você. A gente que prega, que ensina, tem uns dias que você vê Deus realmente lhe usar de forma poderosa. E você sabe, não fui eu. Isso é para mostrar que é Ele quem faz. O teu corpo e o meu corpo vão ser glorificados por Ele. Então você vai ver, nós fazemos o quê? Nada, só deixamos Ele agir. É isso, por isso que a Bíblia manda a gente ser levado por esse vento do Espírito, tá certo? Dá uma pregação boa aqui, mas voltando para cá. Tá bom? Eu não estou aqui para pregar, tem que dar aula, né? Então, diferente dos textos poéticos, portanto, que aplicam pronomes pessoais a objetos, os textos apresentam tais pronomes ao Espírito Santo, sendo históricos
e didáticos. Logo, é impossível dizer que ali é poesia, falando do Espírito Santo de forma metafórica, usando figuras de linguagem, prosopopeia. Não. Jesus está se equiparando o Espírito Santo a ele. Se ele é pessoal, o Espírito Santo também é pessoal. Outro texto interessante, olha, mostrando a pessoalidade do Espírito Santo. Ora, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. O Espírito Santo falou, e mais ainda, mostra a vontade do Espírito Santo, que ele queria quem? Barnabé e Saulo, para a obra que ele tinha feito o quê? Chamado os dois. Fala de pessoalidade do Espírito Santo, aqui não é força, aqui está se falando propriamente o Espírito Santo agindo de forma pessoal. Ele está falando, não tem como se negar isso. Outro texto interessante, olha, provas claras agora, o item B, que nós temos o Espírito Santo como pessoal. Nós mantemos um relacionamento pessoal com quem? Com o Espírito Santo. Como? Olha os textos, vamos ver. Mantemos determinadas relações com o Espírito Santo que só se pode manter com uma pessoa. A Bíblia nos convida a crer no Espírito Santo. Somos batizados em seu nome, ou seja, lá no batismo, está dizendo assim, que nós devemos ser batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste atenção, se o Espírito Santo fosse apenas uma força do Pai, não teria sentido nós sermos batizados em nome do Espírito Santo. Era para ser dito só que nós fomos batizados em nome do Pai e do Filho, porque força não teria nome. Para um judeu, tudo aquilo que era nomeado era porque ele era pessoal. Se Jesus diz para os seus discípulos que são judeus, dizendo: batizem em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, o Espírito Santo é colocado em pé de igualdade com o Pai e com o Filho. Então não tem como negar que o Espírito Santo, ele não seja pessoal. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Nós oramos ao Espírito Santo pela comunhão dele conosco. Os crentes não devem dirigir-se às coisas em suas orações. Fazer isso seria o quê? Idolatria. Devemos nos dirigir exclusivamente a Deus, que é um ser pessoal. Um exemplo dessa oração que nós fazemos, essas todo culto a gente faz. Qual é? A bênção apostólica paulina. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Espírito Santo é colocado com uma qualidade juntamente com as outras duas pessoas da Trindade. Ora, Jesus tem a graça para nos dar, o Pai manifesta o seu amor e a comunhão, quem nos dá é o Espírito Santo. Ambos são colocados em pé de igualdade. E aqui é uma doxologia paulina, é uma oração. E Paulo está ensinando a nós colocarmos o Espírito Santo em nossa oração. Se o Espírito Santo fosse uma força, ele não era para ter sido colocado aqui. E é interessante, comunhão. Dá para nós termos comunhão com força? Comunhão é para quando a gente começa a ter intimidade, a gente ter relacionamento. Para eu ter comunhão, não uma força que pode ter comunhão comigo. Eu só posso ter comunhão com outra pessoa. Se eu tenho comunhão com o Espírito Santo e ele gera comunhão em mim, é uma prova de que ele não pode ser uma força, mas ele é um ser pessoal. Tá certo? Isso daqui é algo básico. Opa, não está passando aqui, deixa eu ver o que foi. Volta aqui, pronto. Vamos ver se passa. Pronto, passando. O Espírito Santo, portanto, ele é apresentado como uma pessoa. Inclusive, podemos resistir a ele, podemos se ofender, ele pode se ofender e se entristecer conosco. Logo, ele não pode ser visto apenas como
uma força. Olha outros detalhes. O Espírito Santo realiza tarefas pessoais. Vamos lá. O Espírito Santo nos conduz. Olha o texto bíblico sobre isso. O Espírito Santo nos conduz. E foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo ensina, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo testemunha. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, e que dele procede, ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo guia, ouve e anuncia. A gente já citou lá em João 16:13, que ele justamente fala daquilo que ouviu. O Espírito Santo concede, olha aí, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles. Quem estava dando as línguas para cada discípulo naquele momento era o Espírito Santo. Olha como é interessante. O Espírito Santo fala. A gente mostrou agorinha que ele falou com Filipe. E eu gosto muito quando a gente vê, por exemplo, um texto de Romanos 8:26. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a Bíblia está nos mostrando qualidades e tarefas pessoais que o Espírito Santo ele tem. E o Espírito Santo possui características pessoais. Por exemplo, fala da inteligência. Ele ensinará todas as coisas, ou seja, ele tem inteligência para poder ensinar. Segundo, fala de vontade. Esse texto é fantástico. Ora, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Aqui está falando dos dons de 1 Coríntios 12. Ou seja, quem nos dá os dons é o Espírito Santo. E ele dá quando ele quer. Lá em algumas versões, como no meio da Revista Corrigida, ele diz, como lhe apraz, como ele tem prazer. Olha isso como é legal. Ele tem o prazer de nos dar. Ele é quem dá quando ele quer. Força tem querer? Não. É isso que a gente deve deixar bem claro. O texto de 1 Coríntios 11 está aqui, voltando. Emoções. O Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece, força se entristece, irmãos? Ou tem que ser um ser pessoal que se entristeça conosco? Isso é que é interessante. Ele sendo Deus, mesmo assim ele tem tanto cuidado e zelo conosco, que ele se entristece com aquilo que nós não fazemos que lhe agrada. Outro texto que é interessante, eu ia colocar outros textos, porque, por exemplo, tem um texto que diz que o Espírito Santo tem ciúmes, até usando um antropomorfismo. É colocado aqui no slide, não está. Até é colocado uma obra da carne humana para tentar explicar o zelo que o Espírito Santo tem por nós. Isso é mostrado como a Bíblia nos mostra minimamente detalhes pessoais do Espírito Santo. Pois não? É o que eu estava explicando. A Bíblia às vezes utiliza termos de emoções até negativas humanas para ela apresentar Deus para nós. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus tem ira. Ira é obra da carne, é cólera. Ira é uma fúria desenfreada. Mas a Bíblia está usando esse antropomorfismo que a gente chama, antropopatismo, me perdoe, o termo é antropopatismo, que é patos, que é paixão, desejo humano, para tentar representar o quê? A justiça de Deus, como ela é dura e ela é perfeita. Então ela usa o termo ira. Ciúme aqui é uma forma até mesmo encarnacional que a Bíblia utiliza para eu sentir a ideia de que o Espírito Santo tem zelo por mim. Então, é só para você ter uma ideia. A Bíblia vai usar, às vezes, figuras
Como, por exemplo, como se Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus não se arrepende porque ele é perfeito, irmãos. O termo a se arrepender ali é uma forma também figurada para falar justamente de um sentimento de que Deus estava incomodado com o que o homem tinha feito. É só uma maneira figurada para mostrar isso. Agora, está deixando claro para mim e para você emoção em Deus e emoção no Espírito Santo. Deu para entender o que eu estou falando? Isso daqui é apenas uma maneira que a Bíblia utiliza para que a gente sinta mais ou menos, imagine mais ou menos o que Deus sentiu. Porque realmente vai além disso. Se nós formos falar da justiça de Deus aqui, foge de qualquer lógica. Eu não vou entrar aqui em teontologia, senão a gente vai longe. Tá bom? Então é só para vocês terem uma ideia do que nós estamos expondo. Ficou claro isso daqui da pessoalidade do Espírito Santo, irmãos? Eu sei que eu tenho pouco tempo, pastor. Quanto tempo eu tenho? Mais 15 minutos, pronto. Eu peço para o pastor, me puxa aqui o paletó, porque a gente pode começar a falar demais. Então, só deixando claro, a divindade do Espírito Santo. Então, eu vou tentar ver com vocês esse tópico. Se eu não conseguir concluir, o próximo professor finalizará com vocês. Então, vamos aqui, pela divindade do Espírito Santo. Seria o Espírito Santo divino? Nós já entramos a aula dizendo, de forma dedutiva, que sim. Ele é divino, está na nossa proposição de fé, tá certo? Agora, existiram vários movimentos na história, tá aqui os principais, que questionaram a divindade do Espírito Santo. Então, tudo que você vê atualmente não tem nada novo. Isso aqui já foi pensado lá atrás, já foi debatido e já foi rebatido. Então não tem nada novo, nada. Um primeiro movimento que questiona a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo são os gnósticos. Para os gnósticos, o Espírito Santo era apenas uma emanação de Deus, uma força de Deus mesmo. Só que os gnósticos é algo muito doido quando você vai estudar o gnosticismo, porque, por exemplo, a maioria dos gnósticos não acreditava em um Deus, eles tinham uma perspectiva politeísta. O Yahvé, por exemplo, seria uma espécie de demiurgo, um pequeno Deus de uma dimensão. O grande Deus que estaria na dimensão 365, que seria os céus, seria o Pai que teria enviado o Filho para revelar a nova revelação. Era assim que Marcião, por exemplo, cria. Então ele era contra o Deus do Antigo Testamento, para você ter uma ideia. Então o gnosticismo é uma loucura. Eles vão dizer que a matéria é má, o espírito é bom, é uma visão platônica, tá certo? Eles vão dizer que, na verdade, eles creem numa pré-existência da alma, eles vão crer numa espécie parecida, alguns deles criam numa espécie de reencarnação. Então não é cristão, era uma miscelânea entre a visão cristã e uma visão pagã. Então o gnosticismo foi derrubado no século II pelos nossos pais da igreja. Um dos maiores nomes foi Irineu de Lyon, que derrubou. O montanismo, eles eram uma espécie de movimento pentecostal daquela época, tá certo? Eles gostavam do auê, do poder e tal, mas Montano, na região da Frígia, ele começou a pregar heresias. E o que nós temos escrito sobre Montano até se autodenominou como Paráclito, ele mesmo se autodenominou. Então a teologia deles era uma teologia distorcida. Quando você vai ver o montanismo cartaginense, aí não. Lá você vai ver Tertuliano, e Tertuliano é um dos maiores defensores da Trindade. E aí sim Tertuliano tinha uma visão equilibrada quanto à teologia trinitariana, mesmo porque ele é um dos grandes defensores da visão trinitariana. O sabelianismo, aí nós vamos ver praticamente, pessoal, esses dois, o 3 e o 4, de forma forte nos dias de hoje. O que o sabelianismo prega? Que Pai, Filho e Espírito Santo são uma pessoa só. Não é isso a Trindade. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e ambos são um só Deus.
Mas o Pai não é o Espírito Santo e nem o Filho é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sua própria consciência. E isso daqui é importante a gente entender. O sabelianismo hoje está no movimento modalista atual, ou unicista. São igrejas que dizem que Pai, Filho e Espírito Santo, tudo é Jesus. E não é. Jesus é o Filho. Aí você diz, pastor, e por que isso é tão perigoso? Porque vai negar uma série de princípios doutrinários que a Bíblia vai nos apresentar. Dentre eles, vai gerar justamente problemas na soteriologia, vai gerar problemas numa perspectiva escatológica. Existem muitos movimentos atuais que estão pregando esse tipo de ensino. Por exemplo, aquele grupo Voz da Verdade, ele é unicista. Existe a Igreja Unida Pentecostal, que ela é também unicista. O Tabernáculo da Fé, eles são também unicistas. E eles dizem que nós todos somos corrompidos com a doutrina diabólica da Trindade. É assim que é chamado. Tá certo? Todos nós somos corrompidos. Quando, na verdade, o problema deles é um erro teológico, porque não vê essa distinção que a Bíblia fala, apresenta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, em muitos momentos, deixa claro isso, que ele iria para o Pai, que o Pai o enviou, que ele enviaria o Espírito Santo, que ele não era o Pai, mas ele e o Pai eram um, mas um não era o outro. Isso é que é interessante. Ele estava no Pai e o Pai estava nele, mas ele não era o Pai. Jesus deixa claro isso várias vezes. Ele é o Filho. Ele mesmo, na oração sacerdotal, clama ao Pai. Isso é interessante. E nos textos bíblicos, como nós apresentamos, de João 14, 15, 16, muito bem é apresentado o Espírito Santo como distinto do Pai e do Filho. Isso para nós vermos essa distinção. A Trindade, portanto, prega um só ser, mas que ele existe em três pessoas. Quando eu falo pessoas, não é três corpos, tá certo? São três centros de consciência, três mentes nesse sentido. Só aqui, eu tenho cuidado com essas coisas para a gente não falar uma heresia, tá certo? Mas três centros de consciência, onde um não é o outro, mas um está no outro, e toda a essência infinita de Deus é toda ela de cada um, sendo eles um só ser. Eu sei que isso aqui é complicado para Dedéu, tá bom? Nós não temos tempo para brincarmos falando de Trindade, bom seria se a gente fosse falar. Mas deixando claro, o sabelianismo existe nos dias de hoje. O arianismo, eles pregam que Jesus foi criado pelo Pai e o Espírito Santo é apenas a força ativa do Pai. É o que os testemunhos de Jeová são. Os testemunhos de Jeová são arianistas. Eles negam, portanto, a divindade do Espírito, a pessoalidade do Espírito Santo, porque para eles o Espírito Santo é só uma energia de Deus. O poder de Deus, que eles chamam, é o Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo é impessoal para eles. E por fim, os macedonianos, ou os pneumatomacianos, o nome lindo, né? Tá certo? Eles são binitários. Eles acreditavam que o Pai e o Filho eram Deus, mas o Espírito Santo era uma força. Então, esse movimento também já foi derrubado. Então, todos eles foram derrubados. Por que é bom saber sobre isso? Porque a partir das lutas que a igreja teve com as heresias, a nossa doutrina ela foi montada e vacinada contra isso. Por isso que hoje a doutrina trinitariana ela é uma doutrina bem estável. Quem conhece ela de forma profunda não se perde no movimento herético que tem por aí. Quando você vai ver um testemunho de Jeová, ele nem sabe o que a gente ensina. Para eles, a gente está ensinando três deuses, nós não ensinamos isso. Para eles, nós ensinamos um ser com três rostos, três cabeças. Não é isso que nós... Primeiro, porque Deus não tem esse corpo físico, tá certo? Deus, a sua essência é espiritual, logo, nada de material Deus tem. O que Deus tem de material é o corpo físico de Jesus, porque Ele encarnou. Mas Ele, ao mesmo tempo, é infinito.
Todas as coisas estão nele, e ele é além de tudo. Essa é a ideia, portanto, quando nós apresentamos Deus. Então vamos só passar aqui para o tempo, eu tenho talvez 5 minutos, deixa eu passar isso aqui, muita coisa, deixa eu passar. Pronto, a gente vai só mostrar referências bíblicas de que o Espírito Santo, ele é Deus. Por exemplo, em Atos capítulo 5, verso 3 a 4, lá explicitamente é apresentado o Espírito Santo como o quê? Como Deus. Por exemplo, Ananias e Safira mentem. Pedro, ele diz claramente que eles não mentiram contra homens, mas eles mentiram contra quem? Contra o Espírito Santo. E depois, no verso 4, ele vai dizer, vocês mentiram contra Deus. Então o texto no verso 3 diz que eles mentiram contra o Espírito Santo, e nos versos posteriores é apresentado eles mentindo contra quem? Contra Deus. Então, se eles mentiram contra o Espírito Santo, e o texto diz que eles mentiram contra Deus, e o Espírito Santo, como nós já vimos, é um ser pessoal, logo o Espírito Santo ele tem que ser o quê? Deus. Isso para nós vermos essa questão relacionada do Espírito Santo. Logo, a divindade do Espírito Santo ela é bem demonstrada em toda a Bíblia. Efésios 2:22 é dito isso, que também nós, na qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Ou seja, nós somos templo e morada do Espírito Santo em dado momento, em outro momento nós somos chamados templos de Deus. Por quê? Porque a ideia da divindade do Espírito Santo ela é algo explícito na Bíblia, tá bom? Isso é explícito na Bíblia. O texto bíblico, ou não sabe, é o que nós tínhamos falado, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, na quais possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. É o que nós estávamos acabando de falar, tá certo? O texto bíblico também mostra claramente o Espírito de Deus habitando em nós, e também chama de Espírito de Cristo. Ora, o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Mas ele ao mesmo tempo nem é um e nem é outro. Mas há essa distinção que a Bíblia nos apresenta, tá bom? Para a gente encerrar essa parte, para eu poder... a Bíblia mostra claramente atributos de divindade do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele conhece todas as coisas. Aqui o texto bíblico, eu não vou ler mais porque não temos tempo. Tá bom? 1 Coríntios 2, 10 e 11 mostra que o Espírito Santo sabe de todas as coisas, até das profundezas de Deus. Tá certo? Ele é onisciente. A Bíblia mostra que ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, se eu subir ao céu, para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, tu estás lá. Se eu faço da minha cama o mais profundo abismo, lá também tu estás. Ou seja, ninguém foge do Espírito Santo de Deus, porque ele é onipresente. Nós vimos também que ele é onipotente, ele tem poder sobre todas as coisas. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ou seja, tudo que existe foi criado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é eterno, nem tem começo e nem tem fim. Ele é chamado inclusive de Espírito eterno, tá certo? Provando a sua eternidade. E a relação do Espírito com o Pai, a Bíblia mostra na fórmula batismal, nós acabamos de mostrar. Uma segunda, na bênção paulina, como nós apresentamos já para vocês. E por fim, na discussão dos dons espirituais. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Ou seja, há uma unidade entre as pessoas da Trindade Divina. Então, isso aqui a gente vai encerrar agora, tá certo? Tem a saudação petrina, que ela também apresenta a Trindade, aos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, isso aqui
mostrando claramente cada uma das pessoas da Trindade. Para a gente encerrar esse momento, eu sei que foi técnico, é cansativo um pouquinho, não dá para a gente entrar de forma mais profunda, por exemplo, falando de detalhes da Trindade, mesmo porque o assunto não nos abre para isso. No entanto, eu convido você depois a rever o estudo que foi dado aqui, tanto pelo pastor Salomão. Eu tive esse prazer também de falar com vocês aqui sobre Trindade, e aí vocês vão rever essa parte de divindade e as defesas que nós temos para a Trindade. O certo é que a gente encerra hoje aqui, mostrando para vocês a pessoalidade do Espírito Santo. Se ele é um ser pessoal, ele não pode ser visto como uma força. E se ele é um ser pessoal que quer relacionamento conosco, lembre de uma coisa: se você brinca com aquilo que ele lhe dá, ele se entristece com você. Se você vive pecando de forma consciente, ele se afasta de você. O pedido de Davi quando pecou foi não retires de mim teu espírito. Por quê? Porque Davi viu o rei anterior, Saul, que o Espírito Santo se apossou dele, ele profetizou, ele foi um homem cheio do poder do Espírito Santo. Saul foi, mas o Espírito se afastou dele. E em vez dele ter agora a ação do Espírito Santo, vinham espíritos imundos para perturbá-lo. O Davi tinha visto isso na vida do rei anterior. Davi, na sua oração, não vem pedir por riqueza, não vem querer se justificar. Ele disse: eu pequei contra ti mesmo. E ele diz: somente contra ti eu pequei. Por que ele diz somente contra ti? Porque ele coloca o povo de Israel, Urias, como se ele tivesse não apenas ferido eles, ele tivesse ferido diretamente a Deus. Então, toda a ação dele, ele diz: eu fui contra ti mesmo, eu envergonhei o teu nome. E o pedido dele: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque o Espírito Santo se entristece, irmãos. A pior forma de juízo de Deus, guarde isso na sua cabeça, não é quando ele bate em nós, porque quando ele bate, há a possibilidade da gente se arrepender. A pior forma de juízo de Deus não é quando ele traz uma doença, um juízo direto, porque se ele faz assim, é prova de que ele pelo menos ou está penalizando você, ou ele está querendo corrigir você. E nós cremos que por um filho dele, Deus sempre corrige. Mas o pior juízo de Deus é quando Deus abandona essa pessoa aos seus pecados. Se Deus abandonar essa pessoa, ela se tornará tão insensível que ela nunca conseguirá se arrepender. Eu levantei para vocês dizendo: o Espírito Santo é mais fraco, dando spoiler lá de uma aula futura. Não, irmãos. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? Porque o único que pode nos levar ao arrependimento é Ele. Se eu blasfemo dele e ele se afasta de mim, jamais eu vou conseguir me arrepender. Se eu blasfemo do Pai e blasfemo do Filho, pode ainda haver a operação do Espírito e eu voltar a me arrepender. Mas se eu blasfemo do Espírito Santo e corto total laço com ele, me afasto dele, não haverá mais sensibilidade em mim. Eu nunca vou mais sentir o meu pecado e nunca mais eu vou me arrepender. Por isso que é um pecado sem perdão. Por isso, quando você estiver pensando em pecar, pense bem se você não está ferindo a pessoa do Espírito Santo de Deus. E para eu encerrar, quem diz por aí que o Espírito Santo é apenas uma força, eu acho legal Romanos capítulo 15, verso 19. Anote lá, que fala do poder do Espírito Santo. Se o Espírito Santo é poder, fica poder de poder, aí fica complicado. Para ele ter o próprio poder dele, ele tem que ser uma pessoa. E se ele é uma pessoa e é divino, ele é Deus ao lado do Pai e do Filho. Que Deus abençoe a todos e que você possa continuar esse estudo. Vai entrar nas partes devocionais e com certeza vai mexer com a sua vida espiritual.
quando você entrar no fruto do Espírito, nos dons, no batismo, com certeza vai mexer com a sua vida espiritual, que é fundamental que nós vejamos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.